bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Lobo-Imagéticos Condés Fotos, e na edição do Imagens em Foco de hoje, vocês vão acompanhar uma entrevista do professor Jack Brandão, que também é um apresentador aqui do nosso canal, ao programa Bendita Hora, exibido pela Rede Vida de televisão. Ele concedeu uma entrevista super bacana para falar sobre o Santo Sudário e vocês vão acompanhar tudo logo mais. Afinal, este tema até hoje segue gerando polêmicas e muitas intrigas que serão abordadas pelo professor. A pesquisa dele, inclusive, vem chamando muita atenção porque ele usa da arte, da ciência e da fé de forma inédita para explicar por que o pano de linho não seria uma construção medieval, entre muitas outras questões. Então tá bem bacana, viu, pessoal? Aliás, nós já tivemos outros vídeos aqui sobre o tema no canal que geraram muita repercussão, várias pessoas curtindo, compartilhando. O professor também lançou recentemente uma obra, esta daqui, ó, como vocês podem ver, que se chama A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja. Ela aborda de forma inédita toda a trajetória do pano de linho e traz aí a história da igreja, o contexto histórico da época. Muito bacana, pessoal, e a gente vai deixar também o link com mais detalhes sobre esta obra na descrição desse vídeo. Bom, chega de falar, depois da vinheta vocês já vão acompanhar a entrevista com o Jack Brandão. Roda a vinheta que está começando mais uma edição do Imagens em Foco. Agora sim, o padre nós vamos tratar desse assunto, um assunto muito legal, ele é revelador, e para a gente falar sobre o Santo Sudário, eu quero que você primeiro veja esse VT que o padre vai soltar para você entender bem. Olha aí. Você conhece o Santo Sudário? O Santo Sudário, ou Sudário de Turim, como também é conhecido, é um lençol funerário em linho puro que a tradição diz ter envolvido o corpo de Jesus Cristo após a sua crucificação. Além da ciência e da fé, a arte também explica o Sudário de Turim. Até hoje, a maior relíquia católica que se conhece, o Santo Sudário, segue envolto em mistérios que intrigam todos que se aventuram a conhecê-lo. Para uns, é o linho que envolveu o corpo de Jesus Cristo. Para outros, não passa de uma fraude bem construída. Apesar das discordâncias, o pano continua atraindo a atenção de muitos crentes e não crentes. O sudário está guardado na Catedral de Turim, na Itália, desde o século XIV. Pertenceu desde 1357 à Casa de Saboia, que em 1983 o doou ao Vaticano. Já imaginou compreender um pouco mais sobre esta relíquia que há tanto tempo intriga milhares de pessoas? Então fique atento no papo reto que começa agora. Muito bem, minha gente, olha aí um assunto muito nosso, né, dentro do cristianismo. Mas antes do padre chamar esse grande doutor da Universidade de São Paulo, que é o doutor Jack Brandão, antes do padre trazer ele, que é professor e pesquisador também, super competente, eu queria primeiramente, como padre, dizer o seguinte: independente do Santo Sudário, a nossa fé ela não depende desses sinais, como por exemplo do Santo Sudário, para a gente crer na ressurreição de Cristo. Nós cremos independente disso. Porém, apenas um pensamento. O que foi esse lençol? Esse lençol, para todos na época dos judeus, na época que Cristo viveu, para os judeus o sangue é vida. Então, aquelas pessoas que faleciam, onde elas expeliam sangue no corpo, o sangue é sagrado, então não poderia ser mostrado nem derramado. Por isso, como Jesus ele foi flagelado e ele estava transfigurado com muito sangue, obviamente colocaram o quê? Como um lençol típico dos judeus, tá? Para envolver, para não mostrar o sangue do corpo do defunto.
tá? Então isso para vocês entenderem isso direitinho, ok? Agora sim, olha só. Por isso eu vou conversar com o especialista, doutor Jack Brandão, que é, como o padre falou, professor e pesquisador acadêmico. Doutor Jack, muito boa tarde, meu querido. Boa tarde, padre Marcos, tudo bom? Tudo bem, para nós é um grande prazer tê-lo aqui na Rede Vida e Televisão, no programa Bendita Hora, para nós falarmos um pouquinho sobre esse assunto do Santo Sudário, viu? Que alegria, doutor Jack. O prazer é todo meu, viu, padre? Imagina, estamos juntos. Doutor, eu já quero começar com uma das perguntas. O Santo Sudário, eu fiz aqui uma préviazinha explicando que, como de costume judaico, na época de Cristo principalmente, as pessoas falecidas que expeliam sangue, era natural eles cobrirem o corpo do defunto com um lençol, para explicar por que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi todo envolto no corpo dele, porque Jesus, ele extraiu muito sangue, estava totalmente carcomido pela flagelo. Então, por isso eles usavam esse tecido que é muito típico, e aí talvez o senhor vai colocar daqui a pouco, que está um dos sinais de comprovação muito típico dos judeus. Doutor Jack, com base nisso, se o senhor depois quiser até melhorar o que eu falei, quais as características que provam a veracidade do tão conhecido, chamado Santo Sudário, que passa de geração em geração? Bom, essa é uma pergunta muito difícil, porque na realidade, enquanto pesquisador, eu nunca vou poder afirmar categoricamente que o sudário de Turim é o sudário de Cristo. Porém, há muitas, mas muitíssimas evidências que podem comprovar, sim, a veracidade do sudário. Sim. Como você mesmo havia dito anteriormente, quando nós falamos no próprio sepultamento judaico, isso não é algo do passado, é algo até hoje. O judeu, principalmente o judeu crente, o ortodoxo, vamos dizer assim, ou aqueles mais ligados à tradição, todos são enterrados envoltos em linho. Isso é algo que é uma constante. Eles simplesmente enrolam, eles têm uma roupa própria, extremamente simples, porque você não pode ir ostentar riqueza na morte, porque a morte é o final. Então eles têm uma roupa extremamente simples, branca, de linho, e sobre essa roupa é enrolado o lençol de linho. Sim. Então isso é uma tradição. Até hoje. Outra coisa que é muito importante que você falou é a própria questão do sangue. Realmente, todo judeu que tivesse morte violenta, como até hoje, este sangue é recolhido enquanto a pessoa estava viva. Se o sangue é um sangue do ser vivente, então esse sangue faz parte do corpo dessa pessoa. Então também é um transmissor de vida, ou viveu também, teve vida neste sangue. Sim. Então este sangue era de uma forma ou de outra recolhido ou mantido junto ao corpo, ou seja, ao ser sepultado, essa pessoa era colocada ao lado, se não enrolado, com o próprio sangue em que estava. Jesus, no caso, ou o homem do sudário, é meio sui generis. Por quê? Porque a situação é diferente. Porque o homem do sudário, ele foi condenado à morte de cruz, e havia sido, por exemplo, muito surrado, como você mesmo disse. A flagelação é algo muito vivo no sudário, isso é muito claro. Então, obviamente, este homem foi crucificado nu. E ao ser colocado no sepulcro, ele foi enrolado, porque era o costume dos judeus. Sim. Provavelmente, o que eles tinham em mente, eu acredito, que após a Páscoa, as mulheres iriam lavar o corpo. Então, este sangue que foi absorvido neste primeiro sudário, ou seja, neste pano mortuário, seria enrolado
após essa lavagem do corpo, essa purificação, que é uma purificação que elas fariam, ia ser colocado com perfumes, aloés, mirra, e este sudário não, que a própria palavra sudário é uma palavra errada, porque sudário era só o pano que cobriu o rosto. Porque além do pano mortuário, esse lençol mortuário, havia o sudário que se colocava no rosto. Então, provavelmente, essas mulheres, no sábado de manhã, como elas foram, no domingo de manhã, elas iriam fazer essa limpeza. Ao chegar ao túmulo, segundo a nossa tradição, segundo a nossa crença, o corpo já não estava mais lá. Se por acaso este corpo estivesse lá, este pano mortuário seria dobrado e seria colocado junto ao corpo, ok? Sim. E seria enrolado com outro pano novo e limpo. Entendi. Doutor, olha só, vou fazer um merchan daqui a pouquinho, mas antes eu queria já deixar uma pergunta. Eu estava também, assim, a gente lê, estuda, até como religioso também, e também por curiosidade cristã, que uma das evidências que ajudaram muito aos cientistas, muitas vezes dizer, olha, muito provavelmente foi esse lençol que foi envolto no corpo de Cristo. Por quê? Por causa diz que o que ajudou muito foi o negativo, que mais ou menos em 1901, o negativo de foto de um homem que foi tirar uma foto lá em Turim, né? Onde estava o suposto lençol. Quando ele foi fazer o negativo da foto dele, mostrou nesse negativo detalhes que não estava ao olho nu sendo visto. E a partir daí, começou a se ver sinais que depois começaram a comprovar com evidências da época que a veracidade desse lençol e que provavelmente era de Cristo. Mas daqui a pouquinho eu quero falar sobre isso com o senhor. O papo tá super legal. Doutor Jack vai continuar falando com a gente. Doutor, aguenta só um pouquinho aí, o padre já volta, ok? É isso aí. Agora vamos lá, o padre está conversando aqui com o doutor Jack Brandão. Doutor, eu fiz uma pergunta aí, deixei assim no ar, né? Sobre a questão do negativo, que é um dos instrumentos já mais recente, né? Eu falo a partir de 1900, que começou a nos dar pistas mais eficazes, porque ficou mais nítido sinais desse lençol que ao olho nu não se via. Esse negativo, realmente, ele é um compensador para dar evidências de uma veracidade ou uma suposta veracidade ao lençol? Muito bom, padre. Você tocou num assunto extremamente pertinente, extremamente importante. Nós temos de pensar o seguinte, na realidade, a foto foi de 1898. Secondo Pia era um fotógrafo. Ele quis muito fotografar o sudário de Turim, porque haveria naquele ano uma exposição do sudário devido ao casamento da família real italiana. Sim. E ele vai à luta para tentar fotografar pela primeira vez o sudário, que foi algo extremamente complicado. Todo o processo da fotografia que o Secondo Pia faz. Tanto que eu tenho um livro que eu vou explicar todo esse processo de fotografia, de como ele conseguiu fazer esse fato, esse feito. E isso foi muito importante porque quando ele revela o sudário, ele faz a revelação da fotografia. Nós temos de lembrar que antigamente, diferente de hoje, os jovens quase já não sabem, não conhecem mais, a fotografia era feita com filmes. Sim. Então esse filme era sensibilizado, não no caso dele, que era feito em placas de vidro. Sim. Que havia emulsão nessa placa de vidro, né? Então, ao revelar a imagem do sudário, de modo especial o rosto, ele quase quebra o vidro, só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque ele, quando estava fazendo a revelação, ele enxerga pela primeira vez o rosto de Jesus, ou o rosto do homem do sudário, como até então não se havia visto. Aí nós descobrimos, a partir deste momento, a partir de 1898, o sudário deixa de ser uma mera relíquia e passa a ser um objeto de cunho científico. Por quê? Porque o que intrigava os cientistas naquele momento
a partir do Secondo Pia, foi exatamente o porquê dessa imagem. Então nós temos de pensar o seguinte: quando nós temos um positivo fotográfico, o que é o positivo? O positivo é a imagem que nós temos. Então, quando eu tiro uma fotografia no celular, o que nós estamos vendo na realidade é o positivo. É, entre aspas, uma cópia do mundo real. Sim. Isso é o positivo. Só que para o sudário de Turim, como você bem disse, se nós olharmos o sudário de perto, nós não enxergamos praticamente nada. O que se dá para enxergar no sudário perto são as manchas de sangue. Aí nós temos uma outra questão que eu sempre jogo para todas as pessoas quando eu falo no sudário de Turim. As pessoas pensam que o sudário de Turim, a imagem do homem, é formada por sangue. Não. Nós temos duas imagens distintas. Uma formada de sangue, de modo especial, as marcas da flagelação, as marcas da coroação de espinho, as marcas dos cravos, a marca do lado direito, e nós temos a imagem do homem. Então, a imagem que nós enxergamos é a imagem do homem. Esta imagem do homem, ou de um homem por volta de 1,80 m, essa imagem, os cientistas até hoje não encontraram o motivo e a razão dessa imagem estar impressa ali. Sim. Então, nós temos isso. O positivo do sudário de Turim, para nós, é o negativo. O que isso quer dizer? Quando nós olhamos para o sudário, nós não enxergamos nada. Nós enxergamos a imagem pelo avesso. Sim. Da mesma forma que um negativo fotográfico. O negativo, por sua vez, o negativo fotográfico, nós não enxergamos direito. Nós temos uma imagem distorcida e uma imagem ao contrário. Uma imagem especular, ou seja, uma imagem espelhada daquilo que nós vemos na natureza. Aquilo que é preto passa a ser branco, aquilo que é branco passa a ser preto. Pensando só na fotografia preto e branco, para não pensar nas outras cores. O sudário, por sua vez, quando foi revelado, ou seja, o negativo, é que mostra a face e o corpo do homem. Sim. Então, isso para mim, e nas minhas pesquisas de modo especial, isso é extremamente significativo. Porque quando as pessoas normalmente falam que o sudário é falso, elas estão equivocadas. Por que equivocadas? Muitas pessoas dizem que o sudário é uma farsa medieval. Aí eu digo, o homem medieval não teria competência. E eu digo competência não só no sentido material, mas no próprio sentido intelectual de conseguir produzir uma obra sui generis dessa. Sim, sim. Como aquele homem poderia, por exemplo, pintar algo que somente no século XX seria possível ver na sua totalidade. Entendi. É muito importante nós pensarmos isso. Daí que a minha teoria, diferentemente de tudo que eu já vi até agora sobre o sudário, porque muitas pessoas falam do sudário. E tudo que as pessoas falam é tudo repetição daquilo que outros falaram. É verdade. A minha doutor, teoria do sudário de Turim é extremamente diferente, porque eu trabalho com a questão da arte. Então eu vou provar pela história da arte que o sudário é verdadeiro. Sim. Independe se as pessoas sejam cristãs ou não sejam cristãs. Eu, enquanto cientista, eu analiso sob um ponto de vista imagético. E é muito improvável, muito impossível, eu digo até, que alguém tenha conseguido forjar isso. Para mim é muito mais fácil dizer que o homem do sudário ressuscitou a acreditar que um homem tivesse tido a capacidade de pintar este pano no século XIII, perfeito, no século XII. Doutor, Impossível. É impossível. Sim. Doutor, assim, quando o negativo ele é colocado para os estudos começarem, algumas evidências mais pesquisadas ultimamente conseguiu comprovar que encontraram indícios nesse lençol de pedras que somente tem na Judéia, exatamente no local onde os judeus vivem ali, e era uma época onde esse tipo de pedra e também um tipo de pólen, de um tipo de flor que só dá na primavera,
que até hoje, na primavera, era a época da Páscoa, quando Jesus foi crucificado e tinha. Então foram evidências como essas que também mostraram, através desse negativo, que realmente o lençol, muito provavelmente, era de alguém daquela época e supostamente era de Jesus Cristo. Agora, doutor, eu sinto muito, mas o nosso programa, o horário dele está sempre estourando e para mim é uma riqueza falar com o senhor, mas já combinei aqui, ó, na hora do intervalo com o Rodolfo, nós vamos voltar a dar uma sequência, parte 2 do Sudário com o senhor Jack Brandão. Fechou assim? Tá perfeito, meu querido. Tamo juntos, doutor Jack. Foi um prazer falar com o senhor nesse primeiro momento. E na próxima vez, com a graça de Deus, espero podermos voltar a falar sobre esse assunto tão importante. Grande abraço. Eu só queria, antes de encerrar, padre, claro. Eu só queria comentar com vocês a respeito deste livro, que é o primeiro volume que eu estou publicando agora, que vale muito a pena aquelas pessoas que tiverem interesse em conhecer o Sudário de Turim, que é a saga desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua igreja. Que legal. Bacana, hein? Pela Bacana. editora Lumen et Vidas. Muito obrigado pela atenção. Muito bom, doutor Jack. Um grande abraço para o senhor, viu?